Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza que aquilo que você vai ouvir vai ser uma chave poderosa sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o teu futuro. Fica com a gente até o final, não saia, elimine distrações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva bem rapidinho. É só apertar o botão, inscrever-se, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui no canal, tá bom? Então curte o vídeo, comenta, compartilha. Quanto mais pessoas receberem essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 2, diz o seguinte: amplia o lugar da tua tenda e permita-os estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortalece tuas estacas, porquanto tu transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Aleluia! Há um primeiro impacto. Esse texto, ele não aparentemente não diz algo tão assim que a gente diga uau, porque falta uma explicação simples e singela para que você compreenda o que Deus está falando. Neste caso específico, teologicamente, há um contexto cujo qual Deus está falando para o seu povo, para a sua igreja, para Sião. Deus está falando para o povo: olha só, se preparem, tá? Aumentem as tendas, estiquem as cordas, reforcem as estacas, porque o que vocês têm aí é pequeno para o que eu tenho aqui para derramar. Se preparem para o futuro, porque o teu futuro não tem nada a ver com o teu presente, muito menos com o teu passado. O que eu vou derramar sobre vocês é tão grande que o lugar que vocês prepararam não cabe. Não pode, que você não entendeu. Eu vou dizer algo tão simples como a luz do dia. O que Deus tem para você é tão extraordinário que as estruturas de agora ainda não estão preparadas para aquilo que Ele irá derramar sobre a tua história. A gente tem algumas expectativas que elas são normais. Existem expectativas em Deus que nós fazemos, criamos algumas expectativas de coisas que queremos, e a gente cria expectativa para aquilo que tanto desejamos, só não lembramos que para que aquilo chegue é preciso ter algo preparado. Por exemplo, bem infantil, mas você quer ter um carro. A pergunta é: você tem carteira de motorista? Você entende que para algumas coisas existem limitações ou pré-requisitos para que isso seja possível? Você quer casar? Você já tem a namorada? Eu quero casar, mas já encontrou alguém? Para tudo na vida existe um pré-requisito. E para alguns milagres nós vamos ter que agir antes, preparando o caminho para onde o milagre vai chegar. O que é isso? O nome disso se chama loucura. É verdade, é sinistro, irmão. É maluco, ninguém entende. Eu tenho uma história do Paul Young Cho, que é um pastor da maior igreja do mundo, acho que faleceu agora, na Coreia do Sul, e que ele conta num dos livros dele que ele gerava os sonhos.
Então ele andava com a mão assim na barriga, e a pessoa dizia: o que está acontecendo? Eu estou gerando um sonho. E a brincadeira é séria. Ele preparava o caminho para aquilo que Deus falava que seria derramado sobre ele. Então ele preparava como se fosse assim: olha, Deus, eu sonho com uma bicicleta. Aí Deus diz: então tá ok, eu vou te dar a bicicleta, mas antes da bicicleta chegar, compra o capacete, a roupa de andar, prepara o caminho para que quando a bicicleta chegar, ela não fique parada um dia. É mais ou menos isso. Você está entendendo? Então, o que você busca do Senhor? A pergunta, ela é clara como a luz que brilha. O que você deseja? Se a pergunta for clara de responder, a segunda precisa ser respondida também. E o que você fez até então para que esse milagre chegue até você? E eu não estou falando de lei de atração. Não. Eu estou falando de uma palavra liberada pelo Senhor, cujo qual eu me movo por ela, me preparo para ela, ando nela, faço aquilo que ela libera e determina sobre mim. Quando a gente entende a direção de Deus, a gente muda até a forma de nos mover. E quando mudamos a forma de nos mover, nós estamos fazendo o que a palavra está dizendo: preparem, levantem as tendas, aumentem os umbrais e melhore o negócio, sabe? Prepara o caminho. Eu vivi isso semelhante agora esses dias, aliás, no começo do ano. Eu recebi uma palavra de Deus sobre uma associação evangelística. Ela está pronta agora, ela tem sede, ela tem móveis, ela tem computadores, ela tem voluntários, já são 80 voluntários, ela tem diretoria, ela já está inscrita, ela já é legal, está tudo certo. Mas sabe como começou? Numa palavra. Só que quando Deus me deu a palavra, eu enlouqueci. Irmão, é doido demais quando você começa a fazer algo sem ver. Eu aluguei uma sala e não tinha ninguém, não tinha computador, não tinha cadeira. Eu me lembro que eu fui na sala, olha que loucura, eu fui na sala. Eu olhei uma sala assim, 120 metros quadrados. Falei: que top, é essa sala. Aí eu saí, entrei no carro e fui embora. Aí o Senhor falou no meu coração: é pequena demais. Mas não tem nada ainda. Mas vai vir. E para o que eu vou liberar é pequena demais. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar ou não? Eu liguei para o corretor e falei assim: eu vou alugar a sala do lado também. Mas eu não tenho nem dinheiro agora. Tem que ter prazo, carência. E aluguei a sala. E não tinha móvel, não tinha computador, não tinha voluntário, não tinha nada. Mas tinha uma palavra. A gente tem que começar a nos movendo pela palavra que Deus libera sobre nós. Sabe, tem pessoas que vivem a vida inteira uma vida trancada em uma realidade, sendo que Deus já liberou palavras poderosas e que essas pessoas nunca se moveram por essas palavras. Eu vou ter que contar testemunho aqui, porque eu sou obrigado, porque isso tem me pegado, e tem me pegado tanto que até coisas que eu já devia ter resolvido eu não resolvi, porque Deus não mandou, e a confusão está tão grande que eu não queria nem falar. Eu estou até com medo já, que Deus já está me dando uma zoada, já falou assim, já falei: Senhor, se eu ficar esgotado vai dar ruim. Mas eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu aluguei a sala, quantos metros? 240 metros quadrados. Eu entrava lá dentro, irmão, eu falava: Jesus, o que eu fiz? É louco isso, né? Entrar para um lugar vazio, que é grande demais para os teus olhos. Aí eu descobri esse texto: prepara a tenda, alargue a tenda, porque o que eu vou liberar precisa de espaço, de caminho e preparação. Deus está dizendo: eu tenho algo para você, prepara o caminho para que ela chegue. Comece a se mover pela palavra, comece a mudar as atitudes, comece a mudar a conduta, e comece a se mover dentro daquilo que Deus está falando para você.
Você entende isso? O que Deus tem vai acontecer. Escute, existem milagres que chegam de repente sem que a gente espere. Mas na contrapartida existem milagres que estão esperando a sua decisão de expectativa e construção, para que aquilo que é milagre chegue na hora que o ambiente estiver preparado. Porque se Deus mandar para você sem que o alicerce esteja pronto, aquilo que era para ser bênção pode destruir você. Então comece a preparar o caminho daquilo que Deus tem liberado sobre você e se mover pela palavra cujo qual você tem ouvido. Não tinha móveis. Entrou um maluco lá e falou: eu vou dar os móveis. Só que ele só sabia que era metade da sala. Aí eu falei para ele: esqueci de contar um negócio. Tem o outro lado também ali, ó. Aí eu pensei que ele ia regar. Se regasse, eu ia pro pau no outro lado. Dívida, financiamento, agiota, mas ia dar um jeito. Aí ele falou: não, eu vou dar tudo. Até não acreditei. Aí foi outro maluco, falou: vocês têm computador? Vou dar tudo. Falei: mas tem voluntário, e só de voluntário tem que ter 8 espaços para eles. Vou dar tudo. Mas tem um rapaz que trabalha com mídia, o computador é bem caro. Eu vou dar também. Aí, irmão, assim foi vindo. Tudo para preencher um espaço, mas só preencheu porque tinha espaço. Porque para que iria se dar móveis se não tinha lugar para colocar os móveis? Por que alguém daria alguma coisa para algo que nem quem recebeu a palavra acreditou? É sobre isso. Ouvi uma história na minha adolescência que eu levo para mim para sempre e que eu nunca vou esquecer, porque são essas loucuras que fazem a gente viver a vontade perfeita de Deus. Uma cidade do interior do nosso país, do nosso Brasil, estava passando por uma grande crise na lavoura. A lavoura tinha se perdido. E os moradores e trabalhadores daquele lugar estavam muito tristes, desanimados, pensando em mudar de lugar. Então eles iam numa igreja que era pequena, já muito pequena. E um certo dia naquela igreja, um irmão teve uma visão. Se prepara, irmão. O irmão teve uma visão, e a visão foi: aumenta a igreja. E Deus mostrou na visão para esse homem o tamanho que era para ser igreja. Só que ele não era o pastor da igreja, ele era um membro da igreja. E aí, quando terminou o culto, ele foi até o pastor da igreja e disse: olha, pastor, eu sei que nós somos em poucos e que a igreja sobra espaço, mas Deus me deu uma visão que eu preciso falar para o senhor. E o pastor disse: me conta. Ele falou: Deus mandou aumentar a igreja. Como assim? A gente tem poucos membros e os membros que tem sobram espaço. E ele falou: pastor, eu insisto. Deus me deu inclusive as dimensões da nova igreja. Aí o pastor olhou para aquilo, falou: tudo bem, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou convocar uma reunião com os irmãos na próxima escola dominical, e quando acabar o culto a gente sai para fora da igreja e você apresenta as dimensões do novo templo. E assim o pastor fez. O pastor falou: olha, irmãos, no domingo, após a celebração da manhã, a gente vai para fora do templo, porque o fulano de tal teve uma visão das dimensões de uma nova igreja que temos que construir. Pois bem, na manhã seguinte, naquela escola dominical, quando acabou o culto, foram todos para fora e ficaram olhando para o irmãozinho que teve a visão. Conta, qual é o tamanho da igreja? Aí ele falou: dessa parede da igreja
tem que alargar 10 passos para a direita. Aí ele foi, andou 10 passos para a direita e firmou uma estaca. Ele diz: da parede dos fundos tem que fincar uma estaca a 20 passos. E ele deu 20 passos e fincou a estaca. E fez isso para todos os lados da igreja, até que chegaram a um perímetro, cujo qual dava 5 vezes o tamanho da igreja. O pastor olhou aquilo, olhou para os irmãos e perguntou: quem crê que a gente vai construir essa igreja? Não parece loucura? Me diz uma coisa, parece loucura isso, sim ou não? Mas todo mundo que recebe uma visão de Deus, antes de viver o plano perfeito de Deus, vai ser chamado de louco, porque ele vai ver algo que ninguém consegue enxergar, vai se mover por algo que ninguém acredita, até que um dia, de repente, a visão se torne realidade, e todo mundo que não acreditou vai olhar e dizer: era Deus desde sempre. Com Noé foi igual. Noé disse: vai chover, e Deus mandou eu construir uma arca. Quando Noé terminou de construir a arca, veio a chuva, e todo mundo que riu do Noé construindo a arca não entrou na arca. E é assim a vida, meu lindo. Tem gente que não vai participar da sua visão, a não ser que acredite nela contigo desde o começo. Eu sou grato a Deus porque tem gente que acredita comigo da visão desde o começo e estão comigo até agora. Eu quero que você comece a clamar para pessoas que cerquem você e comecem a acreditar naquilo que Deus tem liberado sobre a sua história. Comece a andar com gente que é tão louco como você é, para ver aquilo que ninguém enxerga, para acreditar naquilo que ninguém acredita, e para dizer para que todo mundo saiba que o que é loucura para alguém é a palavra e a direção de Deus para você, e que pode ser que até agora ninguém viu, mas em nome de Jesus, em breve todos verão. Escute, o velhinho, o irmãozinho da igreja que teve a visão, graças a Deus que o pastor era crente, acreditou, crente de crer, acreditou, e falou: irmão, vamos construir a igreja, quem pode ajudar? Aí os irmãos: o senhor não acredita nisso? Você acredita? Eu falei: eu acredito. O irmão de lá atrás: eu também acredito. O outro: eu também acredito, irmão. Isso é muito doido. A gente tem que andar, aprenda, com gente maluca. Gente maluca vale a pena. Gente que crê naquilo que a gente crê. Gente que divide a nossa fé. Se você andar com pessoas que te puxam para trás, você não vai chegar. Irmão, resumindo, construíram a igreja. A igreja ficou grande e tinha eco dentro da igreja. No dia que a igreja inaugurou, chegou uma notícia na cidade. Uma multinacional trouxe toda a plantação de laranjas para a cidade. A empresa era Fanta, que levou todos os produtores de laranja para aquela região e estabeleceu ali o plantio que distribuiria para o Brasil. Resumindo, não faltou espaço na igreja, faltou espaço no bairro, faltou espaço na cidade, e não tinha onde colocar gente. No primeiro culto só tinha visita dentro da igreja, mas graças a Deus que alguém preparou o caminho para que esse dia chegasse. Graças a Deus que alguém acreditou. Comece a abrir espaço para aquilo que Deus preparou para a sua história. Comece a se mover.
pela palavra que Deus liberou sobre você. O que ele falou parece louco agora, mas se prepare que em breve pode se tornar comum. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E se você crê nisso, prepare o caminho, alargue as tendas, prepare-se para o extraordinário de Deus, porque a hora que isso tudo chegar, você vai estar pronto para receber, em nome de Jesus. Amém. Eu sei que parece às vezes loucura tudo isso. Parece loucura, mas não esqueça que tudo que foi loucura para alguém, um dia talvez já seja a realidade para nós hoje. Fala para quem está perto de você, eu prometo fazer só isso agora, só isso agora. Fala assim: eu acredito na visão de Deus sobre a tua história. Tá, agora você sozinho diz assim: Deus, se Ele acredita, como eu posso não acreditar? Feche os teus olhos e pelos olhos da fé enxergue aquilo tudo que Deus tem falado contigo há tanto tempo e que você tem boicotado pela falta de fé, que você tem limitado pela sua falta de mover-se pelo extraordinário. Diga: Jesus, me perdoa, porque eu paralisei um plano extraordinário porque não acreditava na visão, mas a partir de hoje será tudo diferente. A tua visão vai ser o alicerce sobre as minhas decisões. Se o Senhor falar que é para ir para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor falar que é para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Vamos nos preparar para que o dia chegue, e quando ele chegar, nós ainda, Senhor, estaremos no mesmo lugar, clamando e esperando, sabendo que Tu é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus. Amém.